Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Facioli Consultoria. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um bate-papo interessante a respeito de assuntos que possam agregar na sua vida pessoal e profissional. Estou aqui com meu companheiro fiel de bancada, nosso diretor Dimas Facioli. E também vou apresentar o nosso convidado aqui, Paulo Damião. O Paulo é formado pela Universidade de Casper Libero em Relações Públicas. Ele tem 35 anos de experiência em comunicação corporativa, com atuações nas áreas de relações com a imprensa, gerenciamento de crises, comunicação interna, relações com a comunidade, relações institucionais e redes sociais. Ele tem experiência em empresas do segmento de energia, agronegócio, alimentos, fertilizantes, celulose, papel, químico e infraestrutura. Entre as empresas que já foram atendidas pelo seu trabalho, ele destacou a Bunge Alimentos, Bunge Fertilizantes, BASF, Braskem, Veracel, Stora Enso, tá certo, Paulo? Isso mesmo. Stora Enso e, mais recentemente, a Hidrelétrica Santo Antônio, localizada em Porto Velho, onde atuou como diretor de comunicação por quase 10 anos. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, rever amigos é sempre bom, principalmente aqui na região, né, Dimas? Exatamente, Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite, Danilo. Obrigado também pela companhia aqui, enfim. A gente fez esse convite para o Paulo, na verdade, eu conheço o Paulo já há muito tempo, né? Acho que antes desses 10 anos aí, talvez. Com não certeza. Os 35 anos todos, mas boa parte deles, né? A gente já se conhece há algum tempo. E a gente tem ensaiado um trabalho para trazer aqui para a nossa região, né? Para trazer como um serviço, inclusive, que a gente pode fazer em parceria com a Facioli, em função do vasto conhecimento que o Paulo tem nessa questão de comunicação, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente acaba simplificando ela muito, né? Mas, de fato, ela tem uma série de complexidades, né, que um bom profissional pode ajudar as organizações e, de maneira geral, a gente entende que a organização sempre pode agregar muito mais do que ela tem hoje com comunicação, né? Então, Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, nesse primeiro momento para a gente, como é que você começou a fazer esse trabalho, o que consiste o seu trabalho, principalmente quais foram as escolhas que você fez durante a sua trajetória, né? Você com 35 anos de carreira passou por um monte de momentos, né, que esse país vivenciou, por uma série de governos. Conta um pouquinho aí a sua história para a gente, por favor. Dimas, essa nossa conversa até me lembra um pouco o passado, na época que eu estava naquela consultoria em São Paulo, que a gente ensaiou uma parceria na época, Danilo, você ainda... Eu acho que não fazia parte, né, da Facioli, mas faz muito tempo. E não deu certo na época porque os caminhos que se apresentaram foram outros, etc. Né? E agora, né, nessa última conversa que eu tive com o Dimas, a gente conversou um pouco sobre a questão de posicionamento institucional para as empresas, para os executivos, que a gente tem percebido que isso faz muita diferença quando você consegue realmente alinhar a mensagem que a companhia ou que o executivo tem junto com a realidade da própria empresa, né? Senão dá um distanciamento aí muito perigoso, né, para a empresa de contar uma coisa e fazer outra, enfim. Então, essa conversa que eu tenho tido com a Facioli é um pouco nessa linha, né, de tentar trazer essa experiência aqui para a região, no sentido de aprimorar um pouco essa visão entre mensagem, posicionamento e desejo e realidade das empresas, né? Eu, na verdade, fiz a faculdade em São Paulo, né, na Casper Libero. Estava até brincando com o Dimas aqui, que eu não acredito muito em paixão à primeira vista quando a gente fala de profissão, porque o meu sonho era fazer jornalismo. Era um curso muito difícil, né, para ingressar, e eu acabei fazendo relações públicas, né? E de toda a turma daquele ano, eu e mais uma meia dúzia que acabamos seguindo a profissão. Eu já saí como estagiário no último ano de faculdade, fui trabalhar com um profissional muito gabaritado, vamos dizer assim, de relações públicas, né, que o Dimas também conhece, que é o Mário Ernesto Humber, que hoje ele
está com a atividade mais reduzida, mas ele foi uma pessoa muito importante para a área de comunicação na época. E eu fiz minha carreira praticamente lá. Entrei como estagiário, passei para coordenador, depois para gerente, saí de lá, fui trabalhar em algumas empresas que eram clientes, uma muito interessante de engenharia ambiental, na década final de 80, começo de 90, que nem se tratava muito desse tema, né? Mas já era uma empresa inovadora nesse sentido. Depois fui trabalhar em uma outra de planejamento tributário, que também era um desafio grande na época, porque o planejamento tributário era visto como uma forma de não pagar simplesmente imposto, né? E hoje a gente sabe a importância de um planejamento tributário correto, né? Voltei de novo para a mesma consultoria, fiquei sócio-diretor lá durante uns bons anos. Aí sim, atendendo essas empresas que o Danilo comentou, muita coisa no agronegócio, muita coisa mesmo, quer dizer, desde a área de fertilizantes até a área de alimentos, defensivos agrícolas, enfim, toda essa discussão na época sobre gordura trans, agricultura de precisão na época, plantio direto, né, que hoje são coisas muito comuns, né, na nossa região, foram feitas lá atrás. Os defensivos agrícolas da BASF também, que tinha sempre uma discussão técnica, etc., mas um trabalho sempre muito sério, né? Então, todo esse processo eu acabei participando. Aí veio uma onda aí de celulose e papel, com as grandes papeleiras, né, se instalando no país, ampliando, etc. Eu participei da instalação da Bahia Sul, no sul da Bahia, que já até mudou de nome, a implantação da Veracel também. Enfim, sempre grandes empresas, né? Braskem, desde o início, né, da fundação da Braskem, uma empresa importante também da área petroquímica. Enfim, mas o mais interessante é que a minha paixão era o jornalismo, e no fim eu fiquei do outro lado da mesa, né, como relações públicas. Sim, tá. Relações públicas, quando eu fiz o curso, era uma atividade muito limitada, brigava muito com as outras atividades de comunicação, né, com publicitário, com jornalista, etc. Tal. Mas, com o tempo, houve uma soma aí de expertise, né, e eu acho que todas as profissões acabaram ganhando bastante com esse desenvolvimento, com essa parceria que essas atividades tiveram, né? Então é isso, nesses 35 anos a ficha é longa, daria para falar bastante, um outro momento que vocês quiserem a gente especifica alguma coisa, mas eu acho que o mais importante nisso tudo é esse conjunto de setores, né, que são fundamentais para o país, né? O agronegócio sobe e desce, enfim, recebe muitas críticas que eu acho que são desmerecidas até, mas muitas vezes por um problema de comunicação, né? Mas eu fui fazendo minha carreira baseado em relações públicas, quer dizer, nessa questão do relacionamento mesmo, seja com a comunidade, seja com a imprensa, né? Essa coisa dos stakeholders, né? Sempre existiu, mas tomou uma roupagem diferente, muito mais importante hoje em dia, né? A comunicação dirigida também é uma outra realidade, né, que as empresas acabam praticando. Enfim, ficou tudo muito mais complexo, mas eu diria que ficou mais eficaz em termos de comunicação. Bacana. Ô, Dima, você sabe que sentar nessa mesa aqui, para mim, hoje está sendo muito importante, porque todas as vezes, né, não vou dizer todas, né, talvez seja um pouco de exagero, mas várias vezes quando nós vamos conduzir processos de diagnósticos em empresas, seguramente a questão da comunicação sempre acaba aparecendo, né? A gente gosta muito de fazer essa pergunta, sabe, Paulo? Perguntar para as pessoas, falar, e como que é a comunicação aqui dentro, né? Assim, a comunicação é bem feita, não é? Como que ela é conduzida internamente? E o problema da comunicação seguramente deve estar no top 3 ali, né, Dimas? De questões que são abordadas, né? Sim, ela é um problema assim, que aparece em todas as organizações, né? Mas eu ia até te perguntar, né? Assim, esse trabalho todo que você fez, 35 anos trabalhando dentro das organizações, qual que é a contribuição, né? O que isso, enfim, contribui para a organização, por exemplo, do ponto de vista... a gente já discutiu muito isso, eu e você já batemos bastante papo com isso. Eu, enfim, tenho uma crença muito forte de que a comunicação resolve
pelo menos 30% dos problemas das organizações, né? Ela sozinha, né? Mas qual que é a sua visão? O quanto ela é contributiva? Quanto o seu papel, por exemplo, é contributivo nesse processo todo? Você foi quase 10 anos, por exemplo, diretor de uma grande empresa que, enfim, teve problemas já de cara, né? Sim, a ideia já era problema. A ideia já era um problema, você tem razão. É como qualquer projeto estruturante, né? Quer dizer, ele causa realmente muito impacto positivo, mas também acaba tendo que ter correções, sem dúvida nenhuma. Eu concordo, eu só acho o seguinte, eu brinco, que eu falo assim, a comunicação realmente é um problema na maioria das empresas, né? Mas quando não se acha o problema, é sempre a comunicação. Exatamente. Então, eu falo que é igual você ir no médico, ele fala um achado de exame. Quer dizer, se eu for fazer uma radiografia do pé e achou alguma coisa no joelho. Né? Exatamente. Então, a comunicação tem muito disso também. Né? Mas porque eu acho que nessas empresas a comunicação não está internalizada. Quer dizer, nem sempre ela faz parte do núcleo de estratégico da empresa. Né? Ela entra sempre como um acessório. Sim. Né? Eu acho que a contribuição ela é infinita. Né? Ela começa e pode perdurar durante toda a história da empresa. Né? Depende muito do tom, do volume que se quer dar para isso e do investimento que se tem também para fazer em comunicação. Hoje eu diria que o maior investimento em comunicação é no profissional de comunicação, é na equipe de comunicação, é na empresa especializada em comunicação. Porque os canais hoje, se comparados aos canais de anos atrás, é muito mais acessível, né? Em termos de valor, né? Em termos de frequência, etc. E tal, em termos de produção, tudo mais. Então, eu acho que a contribuição ela é infinita, mas eu digo que a comunicação ela não mudou nesse tempo. Eu acho que os pilares são os mesmos, né? Você tem que ter uma mensagem condizente com a sua empresa, condizente com a sua postura de executivo, ela tem que estar alinhada com aquilo que as pessoas estão enxergando lá fora. Né? Não dá para entregar uma coisa fora de sintonia. Né? Então, esses pilares, para mim, até por isso, Dimas, que a gente vem conversando nessa questão do posicionamento, de mensagem-chave, etc. e tal, porque uma coisa é aquilo que a gente acha que as pessoas estão entendendo, estão acreditando. Sim. Né? Agora, fazer essas pessoas acreditar e entender é o grande pulo do gato. Então, eu acho que as empresas, de certa forma, investem em comunicação, mas, às vezes, muito mais na ponta do que no início. Essa é a minha visão. Sim. Eu acho que transformar a comunicação como um item estratégico, ele é fundamental. Né? Tapar buraco depois, ela até tapa, mas não sei se conserta plenamente. Né? E a liderança da empresa também precisa ter uma noção do que é comunicação, como ela funciona. Né? A comunicação mudou muito de alguns anos para cá. Né? A gente tinha poucos canais muito identificados, né, para a comunicação. Hoje é uma vastidão. Né? Quer dizer, a gente nem sabe de onde que vem algumas coisas. Né? Né? E a gente tem que debelar fake news a todo momento. Quer dizer, isso é um grande desafio. Se você não tem uma boa estrutura de comunicação, o desespero é inevitável. Sim. Isso eu canso de ver. Quer dizer, às vezes você tem um executivo lá de primeira linha, desesperado, com um post, com uma notícia ou com uma denúncia que saiu sem pé nem cabeça e que a repercussão é praticamente zero. Né? Mas tira o tempo dele. Né? E às vezes o stakeholder comenta muito rapidamente essa notícia, né? É instantâneo. Antes da empresa conseguir estruturar uma comunicação oficial, às vezes. Né? Por isso que eu falo, o desespero é a pior atitude. Porque aí o desespero você desestabiliza a equipe, faz uma resposta qualquer, e depois você ainda tem que corrigir aquela resposta que você viu. Então, eu acho que o desespero não faz sentido. Quando você tem, não digo tudo porque é impossível, mas quando você tem um posicionamento claro, entendeu? E tem as mensagens-chave mais preparadas, parte disso você consegue responder de forma alinhada com aquilo que você é. No desespero, eu acho que o risco é muito grande de você criar um segundo problema. Sim. O que disseram de você e o que você está dizendo de você mesmo. Sim. Né? Então, esse é um ponto chave, eu acho. Né? Agora, mudou muito, Dimas, te respondendo,
de 35 anos para cá, óbvio, como tudo no mundo, né? Quer dizer, a gente não tinha agilidade. Eu me lembro que até às 6 horas da tarde eu fiz muito assessoria de imprensa em São Paulo. Até às 6 da tarde você falava com o teu amigo jornalista. Depois disso, só se morresse o Papa, né, o presidente, porque o cara entrava em fechamento. Fechava a edição, sei lá, às 10 para começar a rodar, chegar na banca, no assinante. Hoje o fechamento deles é a cada minuto, né? Você tem uma edição nova a cada minuto. Então eu acho que o grande desafio hoje é saber o que responder e quando responder. Se você começar a responder tudo, eu acho que é um pouco suicídio, porque você vai fazer só isso, né? Então, acho que precisa ter uma certa medida para as coisas. Senão, você entra em parafuso, né? E leva todo mundo junto. Sim. Então, hoje, eu acho que a comunicação é diferente de alguns anos atrás, óbvio. O pilar, para mim, continua o mesmo, que é essa segurança que a mensagem tem, né? Esse alinhamento que a mensagem tem com a atitude das empresas, dos executivos. E mudaram os canais, né? São outros, mais ágeis. Você não tem a mesma interação que você tinha antigamente quando você fazia comunicação com um jornalista ou com um formador de opinião. Quer dizer, hoje tudo é muito distante, né? Muito online, muito instantâneo, né? Então, esses desafios, eles são permanentes. Né? Tá. Ô Paulo, que a gente até voltando ou continuando nesse mesmo tema, né, que o Danilo respondeu, que a gente falou aqui da questão da comunicação, né, porque às vezes ela é a solução e ao mesmo tempo ela é o problema, né, nós temos um problema de comunicação. Eu entendo que às vezes a empresa não tem grandes riscos do ponto de vista de comunicação, porque é uma empresa estável, mas em vários momentos a gente olha para a organização e ela não tem linha nenhuma de comunicação, né? Então, por exemplo, às vezes chega lá um cliente e fala para o gerente da loja, ela fala, eu vi que vocês estão fazendo um programa aqui de integração, né? Eu vi que vocês estão fazendo um programa aqui voltado para o meio ambiente, né? E o gerente não sabe nada daquilo, não consegue falar uma vírgula sobre aquilo, às vezes nem sabe que a empresa que ele trabalha está trabalhando isso, por exemplo. E isso é óbvio, é um grande problema de comunicação, porque eu não tenho uma diretriz, né, como você disse, eu não tenho o que o meu gerente lá da ponta precisa falar. Ou o balconista da minha empresa precisa falar, por exemplo, né? Como é que ele se comunica com o cliente nosso lá, que é um stakeholder, por exemplo, ou, enfim, alguém que chega lá criticando a organização, né? Enfim, isso dá para estruturar? É possível a empresa trabalhar essas ferramentas ou esse conceito de comunicação e todas as pessoas conseguirem falar na mesma língua? Eu acho que Dimas, mas eu acho que esse problema que você colocou, por exemplo, é um desafio da área de comunicação e da área de RH. Porque hoje o que eu acho que as empresas enfrentam, né, é uma rotatividade enorme, né, da mão de obra, e quando você está começando a explicar para aquela pessoa como funciona, como não é, normalmente ela vai embora, naturalmente ela vai embora, né? Não tem alternativas, às vezes, para você segurar a pessoa, né? Então, eu acho que tem isso. Às vezes a empresa fala, poxa, por que eu também vou investir tanto, né, num treinamento, enfim, numa formação, etc., se daqui a pouco essa pessoa pode ir embora, né? Isso acho que é um desafio. O outro é fazer com que a pessoa compreenda aquilo. Eu acho que também a cabeça das pessoas hoje é muito diferente de anos atrás, né? Elas pensam mais, elas pensam com mais independência, né? Então, você sabe da dificuldade de fazer com que a pessoa responda aquilo que ela não está muito segura de responder, né? Esse acho que é um desafio grande da comunicação. Quer dizer, não é que se obrigava antigamente a fazer com que as pessoas tivessem um speech, né? Mas, hoje em dia, as pessoas se debatem mais com alguns assuntos, né? Então, é possível, mas isso daí é um processo de convencimento. Agora, esse convencimento acho que só acontece na ponta da estrutura de uma companhia se o board ali, se a direção, se a liderança, ela está demonstrando isso. Se não,
ela vai começar a ter lapsos ali e chega aquela mensagem como de celular, né? Que vai falhando de metro em metro, e aí a pessoa não entende o que aconteceu, né? Tá. Eu acho que tem esse caminho, mas é um caminho que tem que vir da liderança, entendeu? Na hidrelétrica, isso era muito comum, né? Na área de construção, esses encontros, essas conversas eram diárias. Nós tivemos lá 25 mil pessoas trabalhando na obra, né? Então, as construtoras faziam isso porque ninguém sabia o que acontecia 10 metros depois, né? Um problema que e todo mundo com celular na obra, né? Todo mundo gravando tudo, tal. Então era sempre um ambiente de muito risco em todos os sentidos, mas era o dia a dia. Agora você pegava as lideranças que estavam empenhadas, comprometidas com aquela mensagem que ela ia passar. Não adianta nada. É a mesma coisa que você falar com um diretor hoje de uma indústria de carne, né? E ele chamar uma turma e falar, eu sou vegetariano, enfim. Sim. É óbvio que é um direito da pessoa. Sim. Mas ele vai ter um trabalho a mais para falar que a carne que produz é boa. Né? Eu acho. Né? Sim. Então, às vezes, eu acho que chega desse jeito para a ponta. Eu acho que falta um pouco mais de convencimento, né? De exemplo, de compromisso, né? de atitude. Né? Hoje é tudo muito instantâneo, né? Muito distante. A minha impressão. É muito mais conceito, né? Necessariamente, do que prática, né? Do que o que você tem que fazer, o que você tem que responder. Eu acho que vocês passam por isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não tem 1 hora e meia para conversar, para fazer uma reunião, e vai tudo no WhatsApp. Né? É normal. Mas eu acho que tem coisas que não cabem dentro do WhatsApp. Sim. Tem coisas que nem devem caber dentro do WhatsApp. Exatamente. E, Paulo, essa questão que você comentou, de fato, ela é muito importante, né? Da empresa se posicionar, né? Ter um discurso ali, né? Perante ao seu público, né? Porque em muitos casos, hoje nós temos diversas pautas, diversas ideias que são defendidas pelas empresas, né? E aqui a gente pode citar sustentabilidade, responsabilidade social, né? A própria questão do ESG, governança corporativa. E a gente observa que em muitos casos, quando a comunicação é mal conduzida, né, ela pode ser enxergada como se fosse um greenwashing lá, né? A empresa fala uma coisa, mas na prática faz outra. Da porta para fora eu falo uma coisa e aqui dentro do meu time eu sou outra. Então eu prego, por exemplo, responsabilidade social, equidade dentro do ambiente de trabalho. E lá dentro da empresa eu sou extremamente agressivo, conduzo o processo seletivo de uma maneira extremamente tendenciosa, por exemplo. Queria que você comentasse um pouco para a gente da importância da empresa manter um alinhamento de discurso e o quanto a comunicação, a gestão da comunicação é importante nisso. Eu volto um pouquinho no tempo, quer dizer, já teve aquele discurso, né, de alguns executivos que achavam que controlavam a imprensa, né? Até aconteceu isso em alguns momentos, em alguns veículos, etc. Mas não. Eu acho que existia, na verdade, um relacionamento em que até aquilo se transformar numa denúncia, você conseguia conversar e, de repente, demonstrar que a coisa era outra. Né? Com essa tecnologia toda hoje, isso é quase impossível. Né? Então, eu acho que a denúncia é uma constante de todo dia na vida de qualquer executivo. Né? Ele pode acordar a qualquer momento com uma denúncia. Boa parte, a maior parte delas não são verdadeiras. Né? Que aquilo, primeiro você atira, depois você pergunta quem é. Infelizmente, às vezes na comunicação é o que acontece, porque o veículo, enfim, o canal não quer perder a chance de repente, estar dando realmente alguma coisa importante. Né? Então, acho que essa questão da apuração, do relacionamento, de você explicar, é curtíssimo o tempo. Né? Antes você tinha uma denúncia, uma notícia falando do problema e na mesma matéria já vinha esclarecimento, já vinha uma opinião de um terceiro, enfim, tinha ali uma outra composição, né? Um outro cenário. Hoje vem primeiro a denúncia, depois no segundo vem a tua explicação, aí depois provavelmente vem um terceiro dizendo nem sim nem não, aí vem um outro falando que o primeiro que está certo, enfim, aí vira uma coisa sem fim. Então, Danilo, eu acho que esse alinhamento é fundamental, porque
a verdade parece que sempre aparece hoje em dia, né? Não tem como... Sim. Eu acho que a mentira também. Sim. Tá? A mentira também, na mesma proporção, mas a verdade também. Então, eu acho que o alinhamento não vai te dar segurança total, porque as narrativas estão soltas por aí, né? As produções estão soltas por aí, enfim, né? Pode ser que ainda saia com um pequeno risco, mas não faz um estrago tão grande. Né? É importante? É importante. Antigamente a gente fazia comunicação, planos de comunicação, posicionamentos, branding, etc., tal, que durava décadas. Hoje você muda a cada 3 meses, 6 meses, você muda, né, todo o teu andamento do processo de comunicação. Né? Apontou ali um sinal laranja para um determinado tema que você não trata, você corre atrás dele para preventivamente tentar evitar alguma coisa. Isso daí é... Então, além do alinhamento, você precisa ter agilidade. Acho que precisa ter um pouco de senioridade em comunicação para perceber algumas coisas que o robozinho não percebe. É natural que as equipes hoje são mais jovens, porque é uma questão cíclica, né, Dimas? A questão de mão de obra, de formação de profissionais, etc. Tal. Mas só uma coisa acho que não funciona. Como eu acho que uma coisa só na comunicação nunca funcionou. Não existe uma pílula do Frei Galvão em comunicação que você toma a pílula e se livra de todos os problemas. Né? Não vai longe, né? Quer dizer, você vê, não vou citar nomes, mas recentemente escândalo financeiro em uma empresa absolutamente estruturada, com uma imagem... Eu comprei muito e compro. Você compra e recebe, né? Você tem preço bom, você tem confiabilidade, você não gostou, devolve, né? E um escândalo, né, financeiro, né, um problema financeiro, acaba gente apagando aplicativo, não compro mais. E assim, mas você comprava? Não, eu nunca comprei, mas eu não vou comprar mais. Né? Quer dizer, o cara nem era cliente, mas já deixou de eventualmente ser cliente. Né? A questão lá né, das vinícolas é outra coisa terrível. Né? Quer dizer, como que você conserta isso? O negócio é não deixar acontecer. Né? Agora, consertar... tinha alinhamento, não tinha? Todo mundo tem alinhamento, né? De sustentabilidade, de respeito, etc. Tal. Mas o problema é que as coisas aparecem. E o preço é muito alto quando aparece. Antigamente, o conserto era menor, né? O estrago era menor. Hoje em dia é complicado. Então, não adianta colocar no papel e achar que um único procedimento de comunicação cria uma salvaguarda para a empresa. E achar que aquilo que já está estabelecido é só seguir. Já foi. Hoje em dia é revisão em cima de revisão, cenário em cima de cenário. Né? Entendi. E por que você entende assim? Eu não sei se você acha, né? Eu acho isso, né? Já estou colocando o que você acha que eu acho, não sei. Se você a gente se conhece há bastante tempo, né, Dimas? Pode até ser que... Pode. Mas que eu entendo que as empresas têm... Eu acho que a palavra é pesada, não é displicência, né? Mas beira a displicência de não tratar isso, né? Então, por exemplo, eu sinto que os gestores, de uma maneira geral, que é o público que a gente tem mais contato dentro das organizações, desde do principal executivo até o nível de gerência média, a gente conversa muito com esse pessoal, é onde a gente trabalha, inclusive. Tem pouquíssimo preparo para essa questão do discurso, né? Para essa questão do discurso, inclusive para ele, né? Para ele vender uma ideia, por exemplo. Ele vai lá, vender uma ideia. A gente já assistiu uma série de episódios em que ele vai vender uma ideia lá para o presidente da empresa e ele, enfim, apesar de toda a formação que ele teve, ele não tem um bom discurso e não tem nenhum discurso alinhado com o discurso da organização, com o discurso organizacional, falando só disso, né? E mesmo assim a gente vê uma despreocupação das organizações em tratar isso seriamente, né? O quanto ela ganha em produtividade, por exemplo, imagina nesse exemplo que eu dei, e se todos os projetos que fossem lá fossem alinhados, né? Fossem com... eu não preciso de tanta criatividade assim, por exemplo, para apresentar um projeto, por exemplo. Sim.
a gente fala sempre comunicação e normalmente vem sempre uma ou outra coisa, né? Associada à comunicação. Normalmente a gente pensa em imprensa, mas eu acho que a comunicação ela pode ser para um estádio de 100 mil pessoas, mas entre nós dois aqui também. Sim. Quer dizer, se a gente não conversar bem, eu poderia ser um cara que lidera 10 mil pessoas, ou ser um cara que lidera mais 20, 30 mil pessoas, e a nossa conversa aqui vai refletir em alguma coisa para esses 10 mil e para esses 30 mil. Né? Uhum. Então, esse eu acho que é um problema que as pessoas precisam entender, que a comunicação não é o que está escrito, não é a publicidade, não é a matéria do jornal, etc. Eu acho que é um pouco mais que isso, né? É realmente você passar a tua mensagem, entender o que o outro está dizendo e ter um alinhamento no que se vai fazer daqui para frente. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, Dimas, eu acho que as empresas veem a comunicação como algo mais barato do que é. Tá? Barato que eu digo, não só em termos financeiros. Eu acho que a tecnologia, minha visão, vulgarizou o valor, rebaixou o valor da comunicação. Porque hoje em dia qualquer um faz comunicação. Faz errado, mas faz. Sim. A que preço? Alto. Entendeu? Então não dá para você pegar corporações muito grandes, importantes, e colocar na mão de qualquer pessoa ou de qualquer empresa a comunicação. Não vai dar certo. Isso eu já cansei de ver. O conserto é muito maior. Quer dizer, você não poderia pegar vinícolas importantes que, né? Quem que está fazendo isso? Ou quem estava fazendo, né? Esse tratamento todo? Quem que estava alertando? Porque a comunicação não é só escrever e falar. Ela também tem que alertar o executivo, a empresa, de que aquilo vai repercutir, de que aquilo vai custar caro para ela. Né? Reparar tudo isso é muito caro. Né? Então, a minha impressão é que a tecnologia vulgarizou, né? Ou seja, cada um hoje faz a sua comunicação, barateou, porque sem nada você consegue fazer, né, muita coisa, né? E eu acho que o outro lado, que lê, que acompanha, não está vendo nada, muitas vezes. Né? Quer dizer, a tecnologia também ajuda você ser simpático ao outro, sem, na verdade, ao menos estar sabendo o que o outro está dizendo, entendeu? Mas, enfim, entra no grupo dos likes lá e está tudo bem. Né? É a minha impressão hoje. Né? Infelizmente, eu acho que entrou numa linha errada do orçamento das empresas da comunicação. Né? É que eu falo, a operação da comunicação, você tem hoje preços competitivos, você tem várias formas, você tem várias opções, mas eu acho que a estratégia da comunicação é o mais importante nisso tudo. Inclusive, não é nem fazer, é o que não fazer. Tá. Que a gente vê muita coisa hoje que não deveria ser feito e que, na verdade, entra lá no pacote e é feito. Bacana. Ô, Paulo, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do nosso bate-papo e a gente sempre faz uma pergunta bem prática para as pessoas que estão nos acompanhando, eventualmente pelas plataformas aqui, seja ela qual for. O que você sugere para uma empresa que eventualmente deseja estruturar uma área de comunicação? Quais pontos ela deve ter atenção para ela poder trabalhar de uma maneira que seja de fato eficaz, que seja produtiva para ele? Lembrando que a comunicação é muito mais do que rede social, né? A gente discutiu coisa muito mais profunda do que isso. Que olhar você acha que deve ter o gestor, que o CEO, eventualmente, ou o gerente que está assistindo a gente? Quais cuidados ele precisa ter para estruturar uma boa área de comunicação? Olha, primeiro que eu acho que comunicação não é achismo, né? A gente precisa entender quem é a empresa, onde ela está, com quem ela se relaciona e como ela quer se relacionar. Né? Então, precisa estudar um pouquinho esse cenário, porque não adianta eu dar um remédio que a pessoa não vai tomar. Né? E também não adianta dar alguma coisa que não vai resolver aquela dor que ela tem. Né? Então, eu acho que primeiro tem que dar tem que ter uma conversa muito franca com as lideranças
e com o entorno, não é só dentro da empresa, não. Porque muitas vezes a gente olha só para dentro, achando que aquilo que a gente está vendo aqui dentro interessa lá para fora. Pode ser lindo, maravilhoso, tal, tá, cumpre todos os requisitos, mas para fora não tem efeito. Né? É mais uma coisa que está sendo feita. Né? E, de repente, tem coisas muito simples que estão lá dentro e que a pessoa faria a diferença, né? Em termos de comunicação, eu digo. Então, só para... A gente fez em Porto Velho, nós pintamos e bordamos, quer dizer, uma capital importante, né? Distante do centro, recebendo lá um projeto de mais de 20 bi, na época a quinta maior hidrelétrica do país, uma bagunça positiva ali na região, né? Mas a gente começou a resgatar tudo que eles tinham, né? Então, a gente conseguiu colocar no shopping aquários gigantescos com peixe da Amazônia, vivos. Que nem o pessoal de Porto Velho tinha tido a oportunidade de ver nadando. Você entendeu? Aí, quando nós contamos essa história, os caras, poxa, imagina, isso é uma bobagem, não vai ter efeito nenhum. Quer dizer, o residual é altíssimo, com coisas que pode ser loucura, etc. Mas era aquele público que a gente queria atingir, era com uma coisa local que a gente queria passar a mensagem. Né? Provavelmente isso estaria na 10ª posição de uma lista comum, mas não saiu da nossa cabeça. Tá. A gente tinha pesquisa anual, a gente sabia o que as pessoas tinham de interesse, de expectativa, né? Aí você vai modelando esse negócio. Então, eu acho que não tem, assim, bola de cristal, sabe, Danilo? Eu acho que realmente comunicação é você entender o cenário em que a empresa está, em que o executivo está, para poder errar pouco. Não é que vai ser perfeito, não. Tá. Mas errar pouco. Então, eu acho que tem que começar por aí. Quer dizer, e a pessoa de comunicação que diz logo de cara o que a pessoa tem que fazer, eu já cortaria. Já é uma dica muito valiosa. O cara de comunicação tem que saber ouvir, tem que entender, tem que ver o que é emoção, o que é racional né, dessa pessoa, o que é desejo dele e o que é desejo da empresa, porque às vezes as coisas são diferentes também. Né? Sem dúvida. Você vê muito isso no dia a dia. E como tudo é muito rápido, hoje a gente tem muito produto pronto de prateleira sendo oferecido nas empresas. Né? É agilidade e preço. Né? É o que acontece mesmo em qualquer área hoje. Né? Eu acho que a de vocês também passa por isso. A de engenharia passa por isso. Né? Todo mundo passa por isso. Né? O varejo, todo mundo. Né? Quando você quer um carro mais estiloso, você espera, né? Porque o cara tem que cobrir o banco lá com outro couro, pintar com outra tinta e fica mais caro, né? Exatamente. Pra você ter um carro diferente, né? É verdade. Senão você pega o que está lá no showroom e vai embora. Não é? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Paulo, por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve a respeito desse tema, que eu tenho certeza que faz parte da vida de 100% do público aqui que está nos escutando. É a nossa rotina, é o nosso cotidiano, não importa a área onde a gente esteja. Espero que você possa retornar numa outra oportunidade para a gente discutir outros assuntos importantes relacionados à comunicação. Quando quiser. Obrigado também, viu, Paulo. Dimas? Eu que agradeço, viu? E vamos acreditar na comunicação, porque ela faz a diferença. É isso aí. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.